Olá, senhores, eu não vou enrolar vocês porque demorou quase um mês pra essa porcaria chegar. Desculpe o palavreado, mas é sério. E ele começa com uma gravura e o narrador relatando como esse deus, a história sobre o destino de um certo palhaço, se tornou o trapaceiro mais aterrorizante no mundo dos deuses. Foi por causa da sua personalidade? Ou por causa da sua habilidade de mudança de forma? Não. Ai, foi por causa de amor, ou melhor dizendo, loucura. A gente vê de fundo, né, a Yggdrasil, os servos dos deuses, reparando que um certo alguém estava chegando desde o princípio a existência daquele indivíduo, e de pouco a pouco, passos ressoam por todo o palácio. E esses mesmos servos vão se reunindo e se ajoelhando. Sempre foi de uma natureza estranha. Apesar de ter herdado o sangue dos Jotuns, inimigos dos deuses, ele era um deus cujo poder rivalizava com o dos deuses supremos, assim como Odin e o Thor. Esse era Loki. Bem, o antigo Loki. E vamos parar para apreciar um pouquinho. Que visual foda. Ele parece muito um motoqueiro, assim, misturado com um punk dos anos 80, sabe? Muito da hora. Ele vai passando sem simplesmente piscar os olhos e esses mesmos servos vão dizendo: que aura sinistra, fica quieto, não diga uma coisa dessa sem pensar. Se você irritá-lo, ele te apaga. E eles vão continuando cochichando. Você não conhece a história do gigante que foi morto quando teve o coração incendiado pelo Sr. Loki? Aquele homem não mostra piedade nem aos próprios semelhantes. Incongruência, porque ele não é um homem, ele é um deus. É diferente. O ser mais temido e rejeitado do mundo dos deuses nórdicos. Ele vai passando, caminhando, relaxando. E eu vou ser sincero, pra mim aqui tá sendo mais um julgamento do que o Loki ser alguém temido. Beleza, visual aterrorizador, por assim dizer, mas ele até agora não fez nada, não fez ninguém se ajoelhar, não bateu em ninguém, nada. Pra mim são só rumores por enquanto. E o Loki, enquanto ele andava, ele reparou em um grupo mais específico de servos, as valquírias brincando de jogar frutas. Olha que coisa bonita, que coisa catita, elas jogando maçãs. Rapaz, que quadro maravilhoso. Lembra eu acho que é a desculpa, a 11, a das valquírias rolou, que né, a do nosso querido Jack. Ei, pessoal, isso é trapaça, vocês são infantis demais pra serem minhas irmãs mais velhas. A segunda das Valkyrias, Hist. Quem começou essa briga foi você, seu idiota. E a terceira, ai, que os deuses a tenham, a Turt. E de todas as pessoas, você que resolveu arrumar a briga com a gente, a quarta Valkyria, Hagrids. Vocês acham que a nossa querida Hulk vai ficar bem? A sétima Valkyria, de novo, que triste porque foi uma das que se foram. Eu vou só ignorar vocês. A nona, Gould, é sempre assim, né? Nada de novo. O Loki vai passando, vai reparando, sim. O que tá acontecendo? E elas continuam essa briga. É você assim, eu vou com tudo agora. Pá! E acerta a cabeça dela. Eu te peguei, mana. A sua cara tá toda amassada. Você mandou bem, Loki. Se é assim, seus idiotas, então eu vou usar isso. E ela, a Brunilda, a irmã mais velha, ela pega uma melancia. Não, espera, irmão Hilde. Isso é grande demais, você toma! E ela joga e não acerta ninguém. Isso é minha. Eu devia ter matado aquele gigante. Cuidado! Cuidado. E o Loki, ele vai deslocando a mandíbula. É mais cômico do que macabro. E é muito macabro. A mandíbula dele tá toda retorcida, segurando a melancia. Ferrou logo ele. E elas se ajoelham, porque é um dos deuses mais temidos desse panteão. Senhor Loki, minhas sinceras desculpas. E todas se ajoelham perante ele. Ele termina de engolir a melancia, todas temerosas pelo que ele pode fazer, com as bochechas cheias. Elas vão reparando lentamente nele, cuspindo as sementes e dizendo: sem entender nada. A Brunilda começa a disparar de rir sem controle nenhum. Irmã Brunilda, segura, eu sinto muito, mas eu não consigo, sério. O Sr. Loki, ele tá mastigando igual um esquilo e com uma super séria. E ele cospe simplesmente falando: que você tá rindo da minha cara?
me diz que isso é uma mentira da Brunilda. Ela tá rindo até não poder mais. Ferrou. Acabou pra gente. Desculpa, foi muito engraçado. Sr. Locke, você é realmente uma pessoa muito divertida, sabia? E aquela cara, aquela expressão, aquele jeito amável, doce, carismático, conseguiu congelar o coração de um híbrido com um gigante de gelo, que se derreteu todo. E, irmã bonita, o que você fez com o Lord Locke? E ele vai segurando e vai saindo puto, porque ele se deu ao trabalho de ver aquela cara linda, maravilhosa, mas sombou dele e ele tá saindo lentamente, de uma maneira muito máscula. Sr. Locke, eu sinto muito, eu não estava tentando zombar do senhor. Não, tá tudo bem. Não é nada demais, tá? E Locke sai dali correndo. Que é isso? O que eu tô sentindo? Por que o meu coração tá batendo mais rápido? Por que tá tudo estranho? Eu não tô entendendo. Aquele sorriso. Desde então, o mundo do Locke virou de cabeça para baixo. Ele que era o mais temido e evitado. Sr. Locke, poderia me dizer o que o senhor tá fazendo? Por que o senhor tá fazendo isso? Começou a pregar peças. Não se irrite, seu idiota. Não se irrite, você é o deus da paz, não é mesmo? O meu eu atual é o deus furioso de 4 olhos. A Brunilda começou a sorrir mais pra ele. E Locke, agora, como não apenas um deus temido, mas o deus da zombaria, independente da época ou de quem era o alvo. Locke, seu pedaço de merda! Pare aí mesmo, eu vou acabar com você, aquela careca lisinha de Ares. Desculpa, essa reunião com os tios foi muito chata. Ares, por que você veio até aqui então? Por meio da sua astúcia, ele fazia todo tipo de maldade e sempre a Brunilda tava rindo dele. Ele se tornou um trapaceiro, não qualquer trapaceiro, mas um deus trapaceiro. E tudo isso por causa de apenas um único desejo. Corre, Brunilda, corre! Ele, peraí, dá um close aqui. Ele roubou o Mjolnir, Sr. Locke? Não temos tempo, vem comigo! Ele agarra o braço e começa a arrastar a Brunilda. Sr. Locke, essa coisa nas suas costas, será que talvez eu tenha tirado isso do meu maninho? O que você acha que vai acontecer? Não espera, você tá falando sério? Ele tá chegando, sabia? Ele tá chegando. E o Thor, alucinado, porque teve o seu bem mais precioso roubado. Ele vai se aproximando. Locke, eu vou te matar. Não, tudo bem fugir, Brunilda. O quê? Mas o quê? E ele espalha os seus raios por toda a biblioteca que eles estavam. E o Locke sorrindo em gargalhadas enquanto a Brunilda se alucina com o vislumbre do medo e desses raios, salta para fora dessa biblioteca. E quando ele aterrissa num campo enorme de flores, ele começa a rir. Essa foi por pouco, Thor. Ele parecia bem chateado. Como será que eu vou pedir desculpa dessa vez? Que pena. Roubar o Mjolnir é algo que o Lord Thor valoriza mais do que a própria vida, seu louco. Não acha que foi longe demais com seus jogos? Não, de verdade. Foi mal, desculpa. De verdade. Eu acho que eu nunca me senti tão assustado em toda a minha vida. E aí, esse sorriso. Quero continuar vendo esse sorriso da Brunilda pra sempre. Gato demais! No entanto, esse desejo do Locke nunca se tornaria verdade. E como todo bom gato demais, ele tava com um buquê de flores na mão, que nós sabemos que ele ia entregar pra ela. As flores se esvaem de sua mão. É a primeira vez que eu vejo e ele vai engolindo seco, olhando pra toda aquela situação. A Hilde sorri assim. Que diabos? Enquanto ele vai esmagando as flores. Que diabos? E ele vê o encontro romântico da Brunilda. Que diabos é aquele cara? E o Locke, pela primeira vez, começa a roer suas unhas de maneira cínica. Agora, o deus da trapaça se despertou. Eu preciso fazer alguma coisa. A gente só vê de fundo um dragão Fafnir completamente destruído por Zygmunt, decapitado. Lord Fafnir, suas empregadas vão chegando, né? Está na hora da sua refeição, Lord
E elas começam a gritar: alguém, por favor, alguém ajude, ajude. O Sigmund começa a rir. E isso é bom, isso é muito bom. Quando esse cara ele foi embora, e a gente percebe que era o tempo inteiro o Loki disfarçado dele. Esse sorriso pertencerá somente a mim. A gente vê no palácio de Odin. É difícil de acreditar que o senhor Odin nos convidaria para uma cerimônia de casamento, não é, Sigmund? Ah, Brunilda, até parece que ele sabia sobre nós o tempo todo. Vamos nos comprometer a sermos felizes juntos, apenas nós dois. E quando eles adentram, são encurralados pelos guardas de Odin. Isso é... Senhor Odin, o que significa isso? Brunilda, cale-se, Sua Majestade está presente. Controle-se, os seus corvos vão falando. É uma pena, Loki recita pra ela. Lorde Loki? O que o senhor... Aquele homem Siegfried, ele foi acusado do crime de matar Fafnir, o dragão. Mas o amado dragão do senhor Odin... Senhor Odin, Brunilda vai falando, o senhor nos chamou para que deveria ser a saudação matrimonial. Você realmente achou que o Sr. Odin o chamaria para algo tão trivial? Os corvos dele vão falando. Isso foi apenas um pretexto para atrair aquele homem para que ele não pudesse fugir. Brunilda fica em choque pelo que está acontecendo. As maquinações dos deuses. Ela nunca viu tamanha monstruosidade, tamanha crueldade perante eles. Os deuses capazes de fazer tais coisas. Eu vi o Lord Zed matando. Não, o quê? Mas eu não... Se tem algo a dizer em sua defesa, Sigmund, então diga. Por que você matou o guardião, dragão do meu castelo? Quais são suas intenções? Isso não é verdade. Não fui eu. Deve ter havido algum engano. É isso mesmo, Sig. O Sig nunca faria uma coisa dessas, Sr. Odin. Loki. Ah, que vergonha, Siegfried. Você é um mero meio humano, meio deus. Ficou arrogante por ser elogiado como um herói e concebeu um esquema tão nefasto. Você entende as consequências de se opor a um deus como eu, não é? E a aura do Siegfried vai se despertando junto com a de Odin. Os 4 tesouros dentro do meu corpo estão reagindo. Não pode ser. Está dizendo que esse Siegfried é o recipiente? E agora estou em dúvida. Como assim um recipiente? O Odin começa a rir. É uma raridade. Tio, o que o senhor... E ele começa a dizer raridade. Que raridade, que raridade, que raridade, que raridade. Você é uma preciosa raridade, Siegfried. As suas ações foram jogadas como hostilidade contra todos os deuses do céu, pela autoridade investida a mim como o grande Deus. Ordeno seu confinamento imediato e permanente no Tártaro, o abismo. A Brunilda ela fica desesperada. Não, pera, Sr. Odin, de jeito nenhum. E o Loki fica arrepiado. Leve-no embora agora. Não, mas eu não fiz nada. Brunilda! E ela grita, sim! Um truque nascido de um amor distorcido. Eu não esperava que ele ficasse confinado para sempre. Se eles tivessem descoberto que era eu o culpado, as coisas poderiam ter ficado muito ruins. Tanto faz. Então, com isso, ele vai andando, rebolando, assim, saltitando. Finalmente, aquele obstáculo está fora, que trará felicidade além da sua imaginação. Bem, é assim que ele pensava. A gente vai vendo a Brunilda toda camada de parte ao coração, porque ela tá destruída. Brunilda! Loki vai se aproximando lentamente dela, sorrindo. Ah, ouça, isso é hilário. Lembre-se de como cortei o cabelo do Ares no outro dia, certo? Bem, dessa vez eu pintei apenas a parte de trás do cabelo do cara de verde enquanto ele tava dormindo. Sério, ficou tão incrivelmente engraçado. Ah, vamos lá. Você não vai parar de rir. Vamos ver isso. E ela vai saindo. Não, o quê? Ah, bem... Isso é por causa do Sig? A propósito, eu tenho acesso livre ao Tártaro. Eu devo levar um presente ou uma carta? Ela tá maquinando na sua cabeça esse rancor e desprezo pelos deuses. E nesse exato momento algo quebra na Brunilda e ela fala, não, obrigada. O sorriso outrora inocente e alegre de Brunilda desapareceu como o orvalho da manhã. O que está fazendo essa cara? Eu só queria tudo que eu queria era o seu sorriso. Apesar disso, o Loki, ele não desistiu. Como todo bom
obrigado demais. E ele vai rabiscando, maquinando todas as suas coisas. Ele raciocina igual um maluco que ele é. Eu encontrei a Brunilda no corredor hoje. Eu tentei mostrar a ela novamente como eu poderia encher a minha boca com melancia. E ela não sorriu. Pensei que talvez ela estivesse apenas cansada de melancia. Então hoje eu tentei comer a sua torta saque favorita de uma só vez. E ainda assim ela não riu hoje. No entanto, você está se recusando? Então a Hilde finalmente traiu o tio. E ela está disposta a colocar todos os deuses contra ela só para salvar o Sigmund. A decisão sobre o Ragnarok que abalou os céus. Há uma grande possibilidade que isso cause alguma mudança no equilíbrio de poderes entre os deuses. E lembra daquele Incubus, daquela cena? A gente percebe agora que o Loki ele tava lá escondidinho no stealth. A Hilda está arriscando sua vida e o Thor novamente, né, naquela cena maravilhosa, arrebenta o Incubus no meio. Ela está planejando seriamente derrotar o tio Odin, e o nosso querido Thor percebe que o seu mano estava observando. O Ragnarok começou. Encontrei os olhos da Hilde pela primeira vez em tempos. Eu estava feliz, mas ela não sorriu. Eu preciso trazer ela de volta o mais rápido possível. Eu tô sempre do lado justo, Loki. Justo você diz, Hércules? Só porque é certo, só porque você foi um bom menino e esperou, isso não significa que você terá o que você quer. Não é verdade, Hércules, Loki, esse seu rosto? Se é nisso que você realmente acredita, então por que a sua expressão com esse sorriso, ela parece tão infeliz? Ele tá errado, aquele maldito daquele Hércules, ele tá errado, ele tá completamente errado, ele tá maluco, ele tá errado, ele que é o louco, Eu estou triste porque a Brunilda, ela não sorri mais. A razão pela qual eu tô triste é porque aquele sorriso, ele não vai voltar. A pessoa que ama a Hilde mais do que qualquer outra nesse mundo, esse sorriu, sou eu, e eu não me importo, mas eu os matarei, eu matarei todos, eu vou matar todos eles, todos. A gente percebe que aquele tiro aconteceu nesse exato momento do flashback que se encerra. Loki foi atingida por um único tiro. Voltamos pro nosso queridão, nosso Morte Branca, Simon, e aparenta não que apenas clones ou disfarces de Loki, mas ele consegue passar a sua tramóia até na própria realidade, e algum ar saindo do Loki passa para um coelho que estava observando, e desse coelho vai saindo o próprio Loki enquanto ele se desfaz. Eu vou matar você. Bom, infelizmente chegamos ao final de um capítulo onde a gente descobre que o Loki é tudo demais, e simplesmente ele na mente distorcida desse psicopata, ele quer ver mais daquele sorriso da mulher que ele tanto almeja. Só que ele não vai conseguir, né? Ele errou tudo, e a gente acabou descobrindo quem que foi o real motivo da Brunilda ter o principal estopim. E assim começou tudo. E o que vai começar tudo também é você dando like nesse vídeo, você comentando aqui embaixo o que você tá achando, porque esse capítulo foi inusitado, por assim dizer. E você dando aquela inscrição sua, ativando o sininho e compartilhando, porque você provavelmente deve conhecer alguém que adora Shumatsu tanto quanto você, e você vai recomendar. Do mais, rapaziada, eu sinto muito em lhes dizer, mas o capítulo acabou, e esse vídeo também. Fui!